Foi às margens desse banhado de mata verde que eu comecei a construir a minha história, lá nos idos de 1767, há 253 anos. De uma pequena aldeia, me tornei vila, a Vila de São José do Paraíba. De lá até hoje, mal sabia o quanto a minha trajetória iria mudar. De um município predominantemente rural, me tornaria referência na área da tecnologia e inovação. Uma cidade modelo que pensa e vive o futuro. Para chegar até aqui, passei por muitas transformações e gostaria de compartilhar algumas delas com vocês. Sejam muito bem-vindos. Eu sou São José dos Campos e essa é a minha história. Como já te contei, tudo começou em 1767. Eu cresci como uma pequena vila ao longo do banhado e ao redor da Igreja Matriz. A atual, construída em 1934, ocupa o lugar daquela que foi a primeira igreja erguida em meu solo. A primogênita não resistiu ao tempo e desabou em 1831, restando apenas o altar. A partir dele, a nova foi construída e continua a lembrar a todos da minha origem. E já que estamos falando do meu passado, quem me conhece hoje, às vezes nem se dá conta que durante muito tempo fui um município rural e só ganhei o status de cidade de fato em 1864. O nome que tenho hoje surgiu um pouco mais tarde. Foi em 1871 que recebi o nome de São José dos Campos. E o meu primeiro bairro fica hoje na Zona Norte. É o bairro de Santana. A região começou a se desenvolver ainda no ano de 1869, a partir da construção da Igreja de Santana, que leva o nome do bairro. Ainda foi em Santana que eu vi nascer o comércio local. Foi no bairro que foram registradas as minhas primeiras transações comerciais. Por falar em comércio, o mercado municipal que ocupa a região central também é bem antigo, tem 99 anos. Ele foi inaugurado em 1921, sendo construído no mesmo local onde ficava um antigo mercado que reunia os viajantes em busca de negócios. E como o tempo mudou minhas paisagens. Quem me acompanhou no início do século XX mal reconhece hoje alguns dos pontos mais tradicionais da região central, como a Praça Afonso Pena, a famosa Praça do Sapo e a Rua 15. E também foi no início do século XX que eu ganhei o status de cidade sanatorial. Eram para cá que vinham muitos doentes em busca de tratamento para tuberculose. Pessoas que chegavam aqui de trem, estação que hoje está desativada. Um dos marcos desse início é o Sanatório Vicentina Aranha. Construído em 1924, era um dos maiores centros para tratamento da tuberculose da América Latina. Hoje, quase 100 anos depois de ser inaugurado, o local dá espaço a um parque e atrai inúmeras pessoas em busca de tranquilidade ou de atividades físicas e culturais. Outro dos meus famosos parques também foi um sanatório. É o Parque Santos Dumont. Atualmente, a área que fica na região central agrega várias famílias. O nome é uma homenagem ao inventor Santos Dumont, criador do avião 14 bis. E uma homenagem também à minha vocação tecnológica. Mas isso é assunto para daqui a pouco.
Ainda durante a fase sanatorial, me tornei uma estância climática e, a partir daí, recebi uma série de investimentos. Vi muitas ruas se tornarem avenidas largas e, pela primeira vez, fui dividida em áreas como sanatorial, industrial, residencial e comercial. Foi o pontapé inicial para que eu recebesse minhas primeiras fábricas, entre elas a Tecelagem Paraíba, a famosa fábrica que contribuiu para a minha expansão econômica e populacional foi desapropriada e hoje toda a área onde ela estava localizada se transformou em um parque, o Parque da Cidade. Com quase 1 milhão de metros quadrados, o local é a maior área verde situada em minha área urbana. Mas, falando em desenvolvimento, foi a partir dos anos 50 que comecei a me destacar no ramo da indústria. Em 1951, vi nascer uma das mais importantes rodovias do país, a Dutra, que me colocava em posição de destaque entre as duas principais cidades do país, São Paulo e Rio de Janeiro. Ainda nessa década, vivi um boom industrial, com a chegada de fábricas nas áreas farmacêutica, de telefonia, de automóveis e de peças para a aeronáutica. E também foram nos anos 50 que aqui, em meu solo, foi fundado o ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Um dos primeiros passos para que eu ganhasse no futuro o título de cidade tecnológica e um dos berços da aviação do país. Claro que isso só foi possível na década seguinte, com a instalação do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do DCTA, Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, e da Embraer. Ao longo das próximas décadas, alcei voos ainda maiores, e com a chegada do Parque Tecnológico em 2006, também me destaquei no ramo do empreendedorismo e inovação. E foi assim que eu fui me transformando, ganhando ares cosmopolitas e me tornei a maior cidade do Vale do Paraíba. Mesmo assim, há quem diga que não deixei de lado minhas origens mais pacatas do passado, que lembram bem as cidades pequenas do interior. Traço que ainda se faz presente em alguns bairros e também nos meus 2 distritos, Eugênio de Melo e São Francisco Xavier. E eis aqui a minha história. Ao longo de 253 anos, eu me vi crescer, desenvolver e me tornar uma referência para todo o país. Mas tudo que eu construí não seria possível sem a participação de todos os joseenses, dos que nasceram aqui e daqueles que são de coração. Hoje, meu agradecimento é para cada um de vocês, cujo sucesso também se transformou no meu. Que nos próximos anos eu possa continuar a contar com o trabalho, o esforço e o talento de todos vocês. Afinal, o que é uma cidade sem o carinho e o amor do seu povo?